Eu sou o Ian, do primeiro ano. Essa daqui é a Tec 2 de Sociologia e eu vou estar falando sobre relações de poder. Como alguém adquire poder, né? O poder ele está diretamente ligado à dependência. Então, quando uma pessoa tem a dependência a algo e outra tem esse algo, ela acaba tendo poder sobre a outra pessoa. Vamos supor, eu tenho uma dependência de gasolina. Eu preciso de gasolina para ir para o trabalho todo dia, para eu ganhar meu dinheiro. E aí outra pessoa produz essa gasolina. Então ela acaba tendo um certo poder sobre mim, uma vez que eu dependo dela para para sobreviver, para ter o meu salário e conseguir comprar minha comida. É, quando o poder de alguém começa ou termina, né? O poder de alguém termina quando o do outro começa. É meio que aquele. Na verdade, não é bem isso, né? É mais essa questão é mais pro direito, né? O direito de alguém começa quando o do outro termina, né? Tipo, se você tem direito à vida, o direito da outra pessoa te matar termina. Então é meio que isso. Pro poder é mais diferente. Eu acho que o poder de alguém diminui quando o do outro começa, né? Então, se essa, usando o exemplo da gasolina, né? Se outra pessoa também começa a produzir gasolina, o poder da outra pessoa diminui porque eu posso comprar a gasolina de um dos dois. Então, ele vai acabar tendo que me ajudar ali, diminuir o preço, fazer alguma coisa para eu comprar a gasolina dele. Ah, o que o poder realmente significa, né? O poder significa, para mim, pelo menos, eu acho que o poder significa o quanto você consegue influenciar as outras pessoas. Ou, como que fala? Controlar as outras pessoas, de certa forma. Vamos supor que você é um cara que tem influência. O que você fala, ele vai afetar as pessoas que te seguem, que te veem. Porque elas te seguem, né? Então, se você fala algo bom, elas vão aderir a isso. Então, entendeu? Agora, se você. É meio que isso, meio que você consegue controlar as pessoas, que nem um patrão e um empregado. Ele manda no empregado uma vez que ele paga pelo serviço dele. Então, ele tem esse poder sobre ele. Ele, não vou falar manipula, mas ele meio que manda nele. Então, ele, de certa forma, influencia, assim. Ah, até onde você acha que o poder em sua casa ou onde você vive te influencia? Eu acho que o poder, vamos supor, eu dependo de certas coisas, que nem eu dependo de internet para ver aula, para fazer as coisas e tudo mais. Eu dependo de luz para manter minha internet. Eu dependo de água para não morrer. Eu dependo de alimentos e diretamente da minha mãe que meio que faz a comida. Não tem como comer uma carne crua e eu não sei cozinhar, não sei acender nenhum fogo, então eu dependo dela. Dependo do meu pai, porque é ele que traz a maioria do dinheiro para casa, então é ele que paga a luz, a água e tudo mais. E, e é basicamente isso, eu tenho essas dependências. Então, essas pessoas que têm tudo isso, elas vão ter um poder sobre mim. Que nem meu pai tem um poder sobre mim, uma vez que a casa é dele e eu preciso de uma casa para morar. Então, eu não vou desrespeitar ele, porque eu não quero ser expulso de casa. A mesma coisa com a minha mãe, eu quero um alimento todo dia, então não vou desrespeitar ela. Então, é basicamente isso. Agora eu vou passar a palavra pro Matheus e, e é isso aí. O que você tem pra falar aí pra gente, Matheus? Muito obrigado, Ian. Eu vou estar falando sobre instituições sociais. Uma instituição social nada mais é que uma organização da sociedade que existe para que haja a organização e a coesão social. Elas que determinam as regras e as normas das sociedades, para que um cidadão possa pertencer a um determinado grupo social. A gente pode considerar como instituições sociais a família, a escola, o trabalho, a igreja e até o Estado.
As instituições sociais elas atuam no processo de socialização, visando a adequação de cada indivíduo no grupo social. A gente pode considerar a escola, com a família, como a primeira instituição social que a gente participa, e ela que nos ensina como cumprimentar uma pessoa, a forma de agradecer, a forma de se socializar entre as outras pessoas. A gente deve levar em consideração que, para que a vida social seja levada, tem que ser necessário que algumas instituições sociais atuem como mediadoras do conflito entre a individualidade e a coletividade. Nós, seres humanos, a gente vive em uma sociedade e a gente tem a difícil tarefa de fazer uma dupla tarefa, que é nos desenvolver enquanto indivíduos individuais e sociais. Enquanto a gente se desenvolve enquanto seres individuais, a gente nos adapta a viver individualmente, a fazer tarefas sozinho, mas enquanto seres sociais, a gente precisa se enquadrar em certas normas morais e sociais que permitem a pacífica vida entre as pessoas de um mesmo grupo. É, as instituições sociais são criações humanas, para que haja uma integração social sem conflitos e com as mesmas ideologias predominantes, as mesmas crenças. Nesse sentido, as instituições sociais elas atuam na homogeneização da massa, fazendo com que todos agem e pensem da mesma maneira. Assim, evita conflitos, brigas, caos. É, as instituições sociais, elas também servem como mediadoras entre a vida individual e a vida privada. Ela leva as pessoas à oportunidade de enquadrar-se nos modos de vida e nos padrões sociais, a fim de que não haja divergência entre vida individual e vida social. Em termos gerais, as instituições sociais elas servem para tornar a vida menos agressiva. Tipo, a moral social é uma necessidade criada para que as pessoas possam viver de acordo com normas e regras que imponham respeito entre as individualidades. É, as instituições sociais elas atuam como mediadoras também no processo de socialização do ser humano. Ela faz com que um respeite a outra pessoa e assim gere o respeito mútuo. É, Portanto, elas formam de forma educativamente e atuam na coesão social. Com isso, a gente pode perceber que as instituições sociais são muito importantes para se formar uma sociedade. Para a gente ter uma sociedade, a base de uma sociedade, a gente precisa de instituição social. É, Como eu falei, a gente começa na instituição social da família. Depois a gente sai dela e vai para a escola. E lá a gente aprende como falar, como se adequar a certos grupos. E é isso, assim que funciona uma instituição social. Agora eu vou estar passando a palavra para o Vitor Hugo. Pode falar aí, Vitor Hugo. Oi, meu nome é Vitor Hugo Nascimento Dias, do primeiro ano do colegial do Colégio Status. Hoje eu vou estar realizando a TEC 2 de Sociologia, fazendo a continuação dos meus colegas de grupo, que é o Matheus e o Ian, e eu vou estar falando sobre controle social. Dentre 5 tópicos que eu vou responder essas perguntas, a primeira é: o que é o controle social? O controle social nada mais nada menos que é a participação da sociedade na administração pública, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações do governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão. O desenvolvimento do controle social é uma das diretrizes da Lei de Acesso à Informação. No segundo tópico, eu vou responder quais são as formas do controle social. Existem dois tipos: o formal e o informal. O formal corresponde às leis e às regras institucionalizadas. Já o controle informal corresponde às normas de conduta social que são reconhecidas e compartilhadas em uma sociedade, como, por exemplo, crenças, costumes e valores. No terceiro tópico, eu vou responder por que o controle social é importante. Ele é importante porque o controle social é um complemento indispensável ao controle institucional, realizado pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos.
Essa participação é importante, pois contribui para uma boa e correta aplicação dos recursos públicos, fazendo com que a necessidade da sociedade sejam atendidos de forma mais eficiente. No quarto e penúltimo tópico, o que são e quais os mecanismos do controle social? Os mecanismos do controle social são, geralmente se refere ao mecanismo e o processo social e o político que regulam o comportamento individual ou em grupo na tentativa de obter conformidade e cumprimento das regras de uma sociedade dada, Estado ou grupo social. No quinto e último tópico, é, a pergunta é realmente preciso controle para viver na sociedade? O ser humano em si não vem de uma natureza muito boa. E para viver na sociedade é necessário que o ser humano seja controlado, comandado por leis superiores que visem o bem-estar comum da população. Todo aquele que vai contra a lei merece ser punido ou receber algum tipo de penalidade. Mas as leis não podem se criar sozinhas. Alguém vai ter que, em algum momento, ter que quebrar alguma regra ou prejudicar alguém para que ela seja criada ou concretizada. Sendo esse o final da nossa Tec 2 de Sociologia. Obrigado.